Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Para nós é uma alegria poder falar dos ensinamentos trazidos por Allan Kardec. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Felipe. Como está, senhor Milton? Tudo bem, Coelho. Estamos aqui prontos e dispostos para o nosso trabalho. Estamos aqui em esclarecimentos oportunos e, pela oportunidade, eu desejo aproveitar para saudar a todos os nossos ouvintes e espectadores. Que os bons espíritos nos ajudem sempre e cada vez mais. E nós vamos fazer a nossa parte para o seu espírito poder nos ajudar, né, Milton? Porque se a gente não fizer nada, não há meio de... Nem eles querendo, eles conseguem, né? Não. A nossa vontade, ela é base para o trabalho dos espíritos. Meu amigo Milton. Sim, senhor. Vamos aqui atender, como sempre fazemos, a uma mensagem, uma solicitação que nos foi encaminhada. E as pessoas, às vezes, relacionam muito isso, não acreditam muito nisso, melhor dizendo, e às vezes ficam esperando psicografia. Eu queria receber uma psicografia de um parente e não vem, já fui no monte de centro espírita, eu queria uma mensagem, aquela coisa toda. Mas enfim, a pergunta é a seguinte, Milton. É verdade que podemos ver as almas de nossos familiares que já morreram quando dormimos em estado de sonho? Nesse caso, o sonho é real? Eu estou falando da psicografia porque você vai falar aí, as pessoas às vezes ficam esperando psicografia, eu queria receber, e às vezes não acreditam muito no que estão vendo, né, durante o sonho. Muito boa solicitação. É um tema de ordem prática, muito interessante e é oportuno, claro. O início da pergunta é assim: é verdade que podemos ver as almas de nossos familiares? Sim, é verdade. Esta é uma realidade demonstrada pela doutrina espírita. As pesquisas de Allan Kardec levaram para essa grande realidade. A conclusão, uma das conclusões interessantes do Espiritismo é justamente essa. Porque o que nós precisamos entender aí? A pessoa usou a palavra alma, também usou a palavra estado de sono e estado de sonho. Então, vamos conversar a respeito, Coelho, porque tenho a certeza essa nossa conversa vai ajudar muitas pessoas a entenderem um fato que a humanidade toda precisa compreender. Então, comecemos pelo seguinte: quando nós colocamos o nosso corpo na cama, é ele que dorme, é o corpo que dorme. E existe uma necessidade de ordem científica para o corpo dormir. É que é necessário refazer as energias gastas durante o período trabalhado, o período enquanto nós estamos acordados. Quando o nosso corpo está na cama nesse estado, nós nos afastamos do corpo físico. O espírito se afasta. O espírito, eu vou usar a expressão que Allan Kardec dá no capítulo pertinente do Livro dos Espíritos. A alma, nesse caso, agora é o ser encarnado, a alma está afastada do corpo, mas a ele ligado, por uma condição de ordem fluídica. Então, quem dorme é o corpo, o espírito se afasta temporariamente do corpo e continua realizando experiências. Então, quando a gente usa a palavra alma, quer dizer do ser encarnado e que se afasta do corpo. Agora, como ela fala aqui das almas dos nossos familiares, o melhor seria dizer os espíritos, não é isso? Por quê? Porque significa que já rompeu todas as ligações com a matéria e deixou este mundo material, mas continua vivendo, fazendo experiências em outro estado, que o Espiritismo chama de estado de erraticidade. Então, é verdade sim,
que quando nós dormimos, agora eu usar a expressão comum do povo, nós, afastados do corpo físico, poderemos reencontrar os nossos familiares, os nossos amigos, parentes e até mesmo os nossos inimigos, adversários, porque todos estão vivos. Todos estão vivos. Agora, em que circunstâncias se dá esse encontro? Depende de cada necessidade. Algumas questões aqui que eu até anotei, Milton. Nós podemos também ver espíritos de outros encarnados que estão dormindo. Com toda certeza. Porque estão na mesma condição nossa. Que mora com a gente na mesma casa, e com certeza a gente sai do corpo para o corpo refazer-se das energias gastas e a gente continua a reunião familiar, ou a discussão familiar, ou a briga familiar. Porque afastado do corpo, o espírito liberta um pouco mais as suas possibilidades de ação. Uma outra questão que é muito importante às vezes para as pessoas terem ideia. A que distância o espírito pode ir enquanto está no sono físico? Muito boa pergunta. O espírito não, a alma, né? Mas fazer essa... tudo bem. Só que agora eu sou obrigado a usar uma outra expressão. Como nós usamos dois corpos, esse corpo físico, que todos conhecem, e usamos também um corpo fluídico, um corpo também chamado por Kardec de corpo espiritual, que é composto de fluidos. Allan Kardec deu o nome de perispírito. Então, nós expandimos o nosso perispírito. A pergunta é, a que distância podemos ir? Resposta, a toda e qualquer distância, depende apenas do grau evolutivo de cada um. Porque muitos estão tão agarrados às coisas do mundo material que a possibilidade, ele mesmo, diminui de expansão. Então vamos imaginar, vamos pensar então aqui juntos, um espírito evoluído, vamos que tenha já um certo grau de evolução. Ele pode, se o grau permitir, ir até um outro planeta. Com certeza. Não tem problema nenhum. Esse é o ensinamento do Espiritismo. Muito bom. Uma outra questão, Milton, que eu acho que é pergunta, e a gente lá também no nosso site recebemos perguntas relacionadas a isso. E as pessoas às vezes não têm muita noção. Nós vemos espíritos porque esses espíritos estão próximos de nós. Então, quer dizer o seguinte, o espírito desencarna, boa parte das vezes eles ficam ali nas proximidades de onde morava, de onde residia, perto dos entes queridos, eles ficam por ali. Retido magneticamente ao teor dos seus pensamentos e da importância que tem os acontecimentos de onde ele morava. Então eles estão sempre na... Por isso que a gente vê, né? Porque se não tivesse nas proximidades, a gente não veria. Não teria condições. Então, meu comentário do início. A psicografia. Então todo mundo, ou boa parte das pessoas, fica sempre procurando um centro espírita, porque eu queria receber psicografia da minha avózinha, da minha mãe, do meu tio, enfim, dos nossos entes queridos que já antecederam, né, o seu retorno à pátria espiritual. Esses encontros são verdadeiros, então a gente pode acreditar realmente e esquecer da mensagem, porque aquele contato que a gente tem é real, claro, é verdadeiro, as informações são verdadeiras. Nós temos que prestar muita atenção a esse detalhe, porque ele é altamente significativo na nossa vida. Quando nós dizemos que sonhamos, isto revela experiências, acontecimentos, fatos, porque para o Espiritismo, o sonho representa as experiências que o espírito faz quando está afastado do corpo. Então, sonhar não é uma coisa de ilusão, está apenas revelando fatos que ocorreram no passado, estão ocorrendo no presente ou poderão acontecer no futuro. Está lá no capítulo do Livro dos Espíritos
intitulado Do Sono e dos Sonhos. Se eu não me engano, é o Livro dos Espíritos a partir da pergunta 400. 401 já entra nesse assunto que nós estamos querendo aqui. De forma que a pergunta que esse nosso ouvinte ou espectador fez, nesse caso, o sonho é real? Resposta, sim e absolutamente real. Só que as pessoas não tomam ciência disso, não estudam essa matéria e, conforme você disse muito bem, não dão crédito para aquilo que acontece com elas. Então eu vou dar um exemplo para ajudar nessa nossa conversa aqui, nesse nosso diálogo de esclarecimentos. A pessoa sonha com a mãe que já partiu. Sonha que a mãe está ali do seu lado, vem ao seu encontro, abraça, beija e começa a conversar aconselhando. Quase sempre isso se dá devido às preocupações que a pessoa tem em resolver algum eventual problema que ela tem. Ora, mãe sempre está presente, a maioria, né? Porque tem mãe que odeia o filho também, mas a mãe está sempre pronta para vir, depois de desencarnada, e ajudar o seu filho ou a sua filha na solução de algum eventual problema. Então, esse exemplo, por si só, já pode nos ajudar bastante. Tanto isto é verdadeiro, que a pessoa, quando retorna do sono e dos sonhos, tem uma sensação gostosa, de leveza, de solução para aqueles problemas que ela estava atormentando. Mudando o sonho. Imaginemos que, às vezes, a gente recebe também perguntas relacionadas, por exemplo, eu sonhei com uma cobra, isso significa alguma coisa? Ou sonhei com um cachorro, ou sonhei com... Não, para o Espiritismo, sono dessa natureza não tem nenhum sentido de revelação simbólica, tá bem? Sonhar com uma coisa e dizer que representa um acontecimento na vida das pessoas, isso para o Espiritismo não tem valor científico algum. Não tem. Para a pessoa pode ter, mas para o exame da questão do ponto de vista doutrinário, não. Tanto isto que Kardec diz nesse capítulo, que os nossos ouvintes e espectadores vão ler, se aplicarem nesse estudo, de que muitas pessoas querem dar um significado. Existem milhares de livros querendo interpretar os sonhos. O Freud, Sigmund Freud, ele inclusive escreveu um livro que tem já centenário, né? Sobre essa matéria, e é muito importante nós conhecermos isso do ponto de vista da psicanálise e também do ponto de vista doutrinário, que o Espiritismo é uma doutrina de explicação de ordem científica. Então, o que nós precisamos entender que essa é uma realidade da nossa existência, quando nós estamos ligados num corpo fazendo experiências de ordem material. Você já pensou, Milton, se isso fosse verdadeiro? Primeiro que assim, numa mesma noite, quantos habitantes tem no planeta? Cada um sonharia com alguma coisa, né? E se isso fosse verdadeiro, os banqueiros de bicho estariam todos quebrados, né? Porque cada um sonha, vai dar cachorro, eu vou jogar no cachorro, vai dar avestruz, sonhei com avestruz, teria quebrado as bancas de bicho, teria, né? Sim. Eu não sou estatístico, não entendo de ciência, mas eu posso compreender alguma coisa a respeito do cálculo das probabilidades. Claro. Então, as probabilidades são de um número gigantesco para realmente conferir eleição de uma pessoa, duas pessoas. Não, mas se você pensar no jogo de bichos, são 25 bichos. Você tem 1,25 avos de chance de acertar. Olha, o que eu me lembro, eu era menino, eu ouvia sempre essa expressão. Ela é jocosa, é muito jocosa, mas veja como é que há extravagância no pensamento das pessoas. Eu me lembro que existiam pessoas que queriam fazer indicativo de números quando a pessoa sonhasse com um animal, por exemplo, que faz parte desse quadro que você está dizendo. E havia uma espécie de anedota que as pessoas contavam de que o indivíduo, se sonhasse com a sogra, deveria jogar na cobra.
veja que aí já sai da ordem das ciências para o indivíduo entrar no anedotário, uma coisa assim, que não existe razão nenhuma. Eu falei isso para nós sermos um pouco mais sérios do ponto de vista da nossa vida. Quando nós sonhamos, nós estamos fazendo experiências fora da matéria, usando só o nosso intelecto. Um outro lado do que você falou, que por vezes nós acordamos com uma sensação boa e tal. Por vezes nós acordamos com uma sensação negativa. De angústia, de angústia e tal. Sofrimento. Tá. O que pode ser? Qual é a origem que pode... O que pode estar ocorrendo nisso? Tá bom. Com um pouco de cuidado, agora usando o recurso do conhecimento espírita, nós podemos dizer, olha, eu já falei que eu não sou cientista, então eu não tenho autoridade científica para fazer aqui discurso dessa ordem. Mas eu posso dizer que quando nós dormimos, nós carregamos conosco toda a ordem de preocupações. Esse é um fato. Ou então, dependendo da alimentação que nós tomamos, também isso interfere no estado de sono e de sonhos, mas na maior parte das vezes são agressões de espíritos que querem perturbar a nossa vida. Então, pelo pensamento, nós já estamos ligados a eles, então nós damos tratos a esse tipo de extravagância do sono e a pessoa tem um sofrimento atroz, porque quando ela acorda, ela vai sempre dizer, olha, tive um pesadelo terrível esta noite. O que ela está sinalizando? Sinalizando que ou não esteve bem, esteve em estado de desequilíbrio, ou foi agredida por espíritos que querem desgovernar a sua vida. Por vezes, há pessoas... Melhor, vamos mudar a pergunta. Nós temos relacionamento sempre que vamos dormir, mas há pessoas que se recordam e outras, como eu, que não lembram de absolutamente nada. Eu nunca lembro de nada, é muito difícil eu lembrar de alguma coisa. E tenho certeza que o meu espírito, como de todo mundo, tem lá a sua liberdade durante o sono físico e está em contato com outros espíritos em atividade plena. Por que isso se dá? Bem, existem pessoas que têm facilidade de lembrar-se dos acontecimentos de quando ela está afastada do corpo como espírito. Tá bem. Outras não. Não é que a pessoa esquece, ela não lembra, você usou direitinho, você tomou cuidado de usar a expressão. Então a pessoa não lembra, ela não lembra porque empana, digamos, a sua lembrança fica empanada e ela não consegue ter a noção exata daquilo que se passou. A explicação espírita é simples, muito simples, é que não há nenhuma necessidade dessa lembrança. Às vezes, certas lembranças de acontecimentos, dessas experiências, quando o espírito está afastado do corpo, elas são muito penosas e dilaceram, digamos, a criatura por dentro. Então é melhor, faz parte dessa providência, eu vou usar a expressão bem católica aqui, essa providência divina de não lembrar-se dos sonos e dos sonhos. Então, segundo a utilidade, muitas vezes, a necessidade do próprio espírito encarnado de ter aquela informação ou ter aquela lembrança ou não. Isso mesmo. Bom, então, Milton, eu acho que um ponto importante e ressaltar mais uma vez é essa questão das pessoas que buscam por psicografia. Então, às vezes, esses contatos são reais. A mensagem que a gente busca na psicografia, na maioria das vezes, a gente acaba recebendo no momento do sono, né? E a gente não dá valor. Então, é importante que as pessoas passem a entender isso um pouquinho melhor para às vezes não perder tanto seu tempo atrás de uma psicografia se a mensagem está vindo diretamente, né? E uma questão que ajuda muito nisso é a busca pelo conhecimento, para a gente entender o mecanismo, né? Por isso que eu citei o capítulo de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, que trata da matéria. Agora, posso entender, posso compreender
e justificar essa busca toda, porque a pessoa quer um apoio espiritual, um conforto espiritual. E quando alguém da nossa relação familiar desencarna, realmente abre um vazio e dependendo da nossa, você disse bem, do nosso conhecimento e da sustentação espiritual, isso realmente se revela um desconforto muito grande. Então as pessoas querem pelo menos um pedaço de papel que tenha na grafia alguma palavra desse nosso ente querido que já partiu. Agora, o Coelho está mencionando que nós temos, pela bondade de toda essa organização, de presente, de mordomia mesmo do Criador, a possibilidade de nos encontrarmos e reencontrarmos sempre com os nossos familiares que já partiram pela revelação dos nossos sonhos. E sem intermediários, diretamente. Diretamente. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Muito obrigado, gostei muito aqui da questão que foi apresentada e desejo a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Lembrando a todos que se tiverem alguma questão que queiram nos perguntar ou algum questionamento até sobre essas mesmas questões, é só acessar o nosso site espiritismoagora.com.br e lá tem o espaço Fale Conosco, contato e tal, tanto um quanto o outro, vocês podem enviar a mensagem que chega para nós e nós, na medida do possível, ou respondemos por e-mail ou incluímos aqui nos nossos comentários dos nossos programas. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.